Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, agora eu vou passar para vocês a explicação sobre o nosso material, o material que a gente vai usar na pintura do cavalo. Então vou mostrar para vocês o material que eu uso no meu dia a dia, nas minhas pinturas. Quero dizer para vocês que não sou patrocinado por nenhuma marca de material. Eu uso o material que acho de melhor qualidade do mercado. E principalmente aquele que tem um custo-benefício bom, o que dá um resultado, certo? Você pode estar fazendo uso de tintas importadas, tintas melhores, e outras marcas de tintas nacionais, só porque eu não sei se você vai conseguir o mesmo resultado. Então eu indico essas tintas da Corfix porque eu tenho conhecimento delas. Há cerca de 12 anos eu trabalho só com tinta Corfix, adicionando algumas outras cores, alguns pigmentos de tintas importadas. Mas a base minha é da Corfix. Então, para começar, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o círculo cromático, ou seja, a paleta do arco-íris. Então, a gente vai trabalhar com a paleta do arco-íris, que é composta por 7 cores. Primeiro, o amarelo 50, amarelo permanente. Então, eu uso o amarelo num tubo maior porque eu uso muito. Eu pinto bastante, então eu sempre compro amarelo no tubo maior, mas vocês podem estar comprando um tubo de 20 ml também. Esse aqui tem 120. Você também tem a opção de comprar em 37 ml, certo? Então, ó, amarelo 50, a primeira cor que a gente usa. Vamos lá, vamos seguir o arco-íris. Vamos para cá, ó. Laranja 55. Olha, pulou uma casa, chegou vermelho da China. Então é o 57. Na casa vizinha a gente tem, ó, carmim 59, o carmim 59. Então, carmim, gente, na paleta do arco-íris, ele é tipo coringa. Ele está no meio da paleta. Ou seja, ele é um vermelho que ele pode ser primário também, mas ele está entre as primárias e as complementares. Então, seguindo o círculo cromático, na casa vizinha a gente tem violeta permanente, violeta 81 que eu uso, certo? Não achou 81, você pode usar até o dioxazine, o 111, se eu não me engano, que dá também para fazer o resultado parecido. A gente pula uma casa, chega no azul ultramar. Então, a gente usa azul ultramar aqui nessa paleta do arco-íris, mas nada impede de que a gente faça a utilização de outros azuis, como azul cobalto, azul celeste. Então a gente sempre está precisando variar os tons de azul, mas na paleta em si a gente usa azul ultramar 68. E para fechar aqui, ó, verde esmeralda. Então o verde esmeralda, que é o 73, uma cor de fundamental importância. Vocês vão ver que todas as cores escuras a gente faz uso de verde, vermelho, verde carmim, verde azul. Então, o verde é de fundamental importância para a gente fazer os tons escuros. O branco, gente. Então, para você usar um branco, você pode estar usando branco de qualquer marca. Pode ser da Gato Preto, da Acrylex. Eu uso da Corfix, mas o branco não influencia muito na paleta, certo? O branco da Corfix, ele não é monopigmentado, ou seja, ele é composto por 2 pigmentos. Então, o da Acrylex, ele é monopigmentado, então ele é mais branco. Esse aqui, ele tem branco de zinco e branco de titânio junto. É um branco que tem uma cobertura muito boa. Então, você pode estar fazendo uso de qualquer branco. De preferência, compra o branco grande, certo? De titânio e branco de zinco. Então, é misturado. Então ele não é tão branco, por exemplo, como o branco da Acrylex, que ele é branco puro, branco de titânio. Então ele é muito branco, o branco da Acrylex. Mas eu uso também normal, não vejo problema. A espátula. Então a espátula, você pode estar comprando uma espátula de aço, inox, como essa, que é uma espátula que é dobrável, é maleável. Então você vai ter facilidade em misturar a tinta. Essas espátulas profissionais são muito boas. Você pode estar usando também, se não tem a profissional, você pode estar usando aquelas de plástico ou um cabinho de uma colher, alguma coisa que dê para você misturar tinta, certo? Vamos para pincéis.
Então, grande parte da área desse cavalo, as partes grandes, vocês vão ver a gente utilizando esses pincéis aqui da linha 811 da Tigre. Esse é o pincel de ataque, que a gente chama, porque a gente usa ele para atacar o quadro, fazer as primeiras camadas. Então, 811, número 20, e 811, o número 12 ou 14, eu acho o 14 melhor, um tamanho bom para a gente utilizar. Então, linha 811, compra um 14 que dá para você fazer tudo. Na parte de detalhes, eu vou usar a linha 141 da Tigre. Então, eu gosto muito dessa linha 141 da Tigre. Número 8, número 10. Se não tiver, você pode estar usando o Condor 484, número 8 também, o número 10. Então, eles são bem similares. A diferença é só pelos, aí você se acostumar com eles. Para detalhes, vocês podem estar usando o Condor da linha 402, número 0 da Condor, que é um pincel filete, ou o Condor 422, que eu também gosto muito para fazer principalmente detalhes pequenos, de pelos. Então vocês vão ver a gente utilizando esses aqui. E vocês vão ver grande parte da tela de preenchimento de outras áreas maior, a gente utilizando esse aqui que é a trincha. Eu uso essa trincha da Atlas de 3/4. Então isso eu acho esse material eu acho em lojas de materiais de construção, tá ok? Então é muito bom. Como diluente a gente vai usar nas primeiras camadas EcoSolve, diluente Eco. Ou seja, a primeira camada na parte da Zone Point. Então, diluente Eco, por ele ter baixo odor, ou seja, ele é bem suportável. E seca rápido, evapora. Já nas camadas sucessivas, a gente vai fazer uso de óleo de linhaça. Então, eu vou usar uma mistura de 50% de óleo e 50% de EcoSolve. Como para limpeza de pincéis, gente, a gente usa Tine Eco Eficiente da Anjo. Eu gosto porque ele tem o cheiro é bem fraquinho, então é bom para você usar. Tine, gente, vocês têm que usar numa vasilhinha, num recipiente fechado com tampa, para você estar destampando e tampando para não estar em contato com o cheiro dele. Então, faz um recipiente aí de vidro que tenha tampa, para você ficar tampando, para não ficar aquele odor forte perto de você. Mas, gente, o principal que vocês têm que entender para a limpeza de pincéis, após terminar cada sessão de pintura, é você limpar com água corrente e sabão. É o que mantém pincéis vivos. Pincéis vivos é pincéis em boa conservação. Como godê, vocês podem estar usando esse godêzinho aqui de 2 tampas, que tem a garrinha aqui para a gente adaptar aqui, ó, na paleta. Então, a paleta, gente, eu vou já falar para vocês. Então, vamos terminar sobre godê, ó. O godê pode vir esse aqui que você fixa aqui para você trabalhar e ele não cair, né? Mas se você não tiver esse profissional, você pode usar essas forminhas de bolo que vendem material de festa. Então, vocês pegam elas de inox assim, ó. E também pode colar uma fitinha, um negócio assim, ó, que tá fixando também. Tá certo? Então, a paleta, gente, ó. Essa paleta aqui é uma paleta profissional da Tridente. Ela é de fácil limpeza. Eu uso ela, mas eu gosto mesmo de pintar numa paleta fixa. Então, essa tábua aqui eu coloco um vidro e aí eu pinto. Após cada sessão eu tiro o vidro e limpo o vidro. Eu acho bem mais prático do que estar usando a paleta, porque o vidro está fixo ali e as minhas mãos estão desocupadas aqui. Só quando é alguns detalhes eu gosto de usar mais a paleta, ou então quando eu estou pintando um quadro muito grande, certo? A paleta pode ser um pedaço de cerâmica, um pedaço de eucatex, ou a paleta como essa daqui. Tá ok? Agora, gente, para a gente finalizar, material de limpeza. Então, para limpeza, papel toalha. Papel toalha para você que está tirando o excesso de tinta do pincel. E para você estar limpando o pincel mesmo, é bom ter um paninho ou um trapo. Tá ok? Então, material basicamente vai ser esse. A tela, como vocês já viram, é uma tela 50x70, certo? E aí a gente vai ver muito detalhes sobre a paleta do arco-íris, o círculo cromático. Então, vamos seguir em frente e vamos ver agora
como a aplicação da Underpaint, tá ok? Olá amigos, então vamos começar agora a parte de Underpaint, ou seja, a primeira camada onde a gente vai marcar as cores do cavalo aqui, aproveitar o desenho e já começar a fazer um sombreado. Para essa parte de Underpaint eu costumo usar essa cor aqui, ó, o Terra de Sombra Tostada da Wilson Newton, que é esse aqui. Por quê? Porque ele tem uma ligeira transparência, vocês vão ver como ele age aqui. Então se você não tem ele, você pode estar usando o Sombra Queimada, que é esse aqui. Eu vou mostrar a diferença entre os dois. Tem uma pequena diferença, mas tem. Então você pode estar usando o Sombra Queimada da Cofix, certo? Eu gosto de fazer essa imprimatura, essa Underpaint que a gente chama, primeira camada, porque aqui eu já defino os valores de luz e sombra. Então vou usar EcoSolve, diluir um pouco a tinta com o EcoSolve. Aqui vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse daqui, no caso, seria o da Wilson Newton. Então, ó, esse é o que eu costumo usar, porque aqui eu vou fazendo a parte de luz e sombra já colocada no local certo e marcando o desenho, porque aí quando eu vou pintar eu não perco o desenho e também já fica marcada a parte de luz e de sombra. Então isso é uma praticidade que a maioria dos grandes pintores eles fazem, esse processo de Underpaint para marcar a questão dos valores. Então estou usando o pincel 141 da Tigre, pincel que exige detalhe para detalhes agora nesse momento. Então eu vou usando ele. Então ó, eu vou demonstrar aqui para vocês qual é a diferença de um para outro. Aqui é o Sombra Queimada da Terra Tostada da Wilson Newton. Então você nota que ele é bem escuro, mas ao mesmo tempo que ele é escuro, você consegue fazer uma ligeira transparência com ele, ó. Ele não é aquele escuro, é super escuro, fechado, ou seja, não é opaco. Vamos ver agora o Sombra Queimada da Cofix. Diluir um pouquinho ele aqui. Agora vamos ver como é esse daqui, ó. Olha, ele é mais terroso. E aí, a desvantagem que eu acho de usar ele é que ele faz muita sombra, ou seja, ele não tem a transparência, ó, de que eu preciso, ó. Vocês estão percebendo? Não, você não consegue fazer uma transparência. Por muito que você dê bem diluído, mas você não vai conseguir fazer o efeito que você faz com o da Wilson Newton. Então o da Wilson Newton, o resultado que você vai conseguir é bem melhor. Vocês estão vendo a diferença? Esse aqui é um pouco mais avermelhado. Então vou pegar o da Wilson Newton aqui. E aí a ideia aqui é contornar o desenho para não perder o traço. Não precisa nem apagar esse tom do carvão, porque aqui o sombras vai se misturar. Não é um tom claro. Se fosse um tom claro a gente apagaria, mas não é. Então a gente continua a usar o mesmo, assim como está desenhado. E aí aqui eu vou fazendo já a marcação de luz e de sombra do cavalo. É como se eu estivesse desenhando de novo, só que agora com tinta. Então eu dei muito diluído essa primeira camada, eu vou diminuindo a diluição agora e trabalhando mais a questão do esfumado. Não pode ser muito diluído.
Aqui vai ter área que eu vou só esfregar assim, ó. Então a área que eu quero mais escura, eu coloco um pouco mais de tinta. Esse processo é muito bom porque você já marca a luz e a sombra no local certo. Quando você quer mais claro, você dilui. Quando você não quer mais claro, você joga a tinta pura. Quando eu quero clarinho, aqui a crina do cavalo, então eu jogo a tinta bem diluída.
Pronto, agora eu venho para a parte mais de baixo. Agora vai ser um pouco mais fácil de pintar, porque aquela é um pouco alta. Então vamos lá, continuando. Vou fazer o contorno.
Então, vejam que eu finalizei a underpoint do cavalo. Então, ó, você vai vendo que fica bem variado os tons. Então a ideia é essa. O desenho está todo marcado, a luz, a sombra, o volume. E aí agora é só colocar tinta nas próximas camadas.